Olá pessoal, esse vídeo vai mostrar para vocês como realizar a programação dos aparelhos Genesis AI ou NXG AI. Um pouquinho antes da gente começar mesmo a programar, é importante a gente lembrar quem são os programadores. Se você está usando um microRIC recarregável, um RIC RT, um SIC 312 ou os nossos Intras recarregáveis, o programador é o NoaLink Wireless na versão 1.0 ou 2.0 apenas. E se você trabalha com os nossos aparelhos IIC, ou SIC pilha 10, né, os aparelhos sem conectividade, você vai precisar não só dos cabos exclusivos da Starkey, mas também da fita, né, das fitas de programação Flex Strip. O software de programação para toda a linha Genesis é apenas o Profit. Esse é o software que vai ser utilizado para esses aparelhos. O que vai acabar acontecendo se por um motivo você acabar abrindo o Inspire, que é o software que a gente utilizava até a linha Evolve e Savant, o software vai mostrar uma mensagem como essa que está mostrando na tela, indicando que você iniciou um aparelho que requer o Profit. E o oposto também é verdade. Se você ligar o Profit e tiver ligado ali um Evolve ou um Savant, ele também mostra para você, ele te oferece já abrir o Inspire, que é o software correto para esse tipo de aparelho. E uma coisa legal, que é diferente então dessa linha, da linha Genesis aí, wireless, é que você só precisa ter o Bluetooth do celular desligado na primeira programação. Depois que você fizer a programação de um par de aparelhos, ou de um aparelho só, numa adaptação monoaural, o Bluetooth do celular do paciente, aí claro, caso ele tenha emparelhado com o celular, né, pode ficar ligado, que quando ele chegar na sua clínica nos retornos, você consegue iniciar a programação normalmente. Bom, então partindo para a programação mesmo. O passo de instalação já foi realizado, né? Existem vídeos específicos te mostrando como baixar e instalar o Profit, então eu não vou apresentar essa parte aqui nesse vídeo, que ele é focado mesmo na programação. Eu já estou considerando que você está com o Profit aberto, já cadastrou um paciente. Gente, vale lembrar que é muito importante você colocar a via óssea, se a perda não for neurosensorial, né? Se for então uma mista ou condutiva, e sempre, qualquer tipo de perda, façam o limiar de desconforto, a UCL, né? E coloquem no audiograma, tá bem? Por favor, é muito importante que esses dados estejam plotados lá para garantir o conforto do paciente. Então, para a gente começar, na verdade, com a montagem, né, do que você vai precisar para programar, então eu estou aqui com o NoaLink Wireless, ele já está conectado. A tela de aparelhos, ela está em branco ali, essa tela de conexão que a gente chama, né? E então eu vou ligar os aparelhos aqui, tirando de um carregador, né? Na hora que o aparelho for detectado, ele vai aparecer na tela, como vocês já devem estar vendo. E uma coisa que é bem interessante é que, por exemplo, se você ainda não viu, não assinalou um lado, né? Para você saber qual é esse aparelho, por exemplo, que eu estou segurando nas mãos, basta apertar o botãozinho que pisca no card, né? A gente chama esse retângulo de card, ele pisca meio amarelado, alaranjado, então você sabe que é esse o aparelho que você está apertando o botão, tá? Reparem também nessa mensagem escrito conectar receptor. Isso é algo muito comum nos aparelhos da linha Genesis, tá? Ele sempre vai te mostrar se você está sem o receptor ou se você já programou um par de aparelhos, se o receptor está invertido. Ele vai te mostrar se você, por exemplo, já pode programar. Por exemplo, eu vou pegar aqui o lado esquerdo, o receptor do lado esquerdo, vou encaixar. E na hora que eu colocar o lado direito, vocês vão ver na tela que vai ficar um card na frente do outro. Isso significa que eu já posso programar esses dois aparelhos como um par, ó. Pronto. Os dois já estão certinho, lado esquerdo e direito, né? São aparelhos novos, então eu já posso selecionar ambos. Vocês veem que eles ficam com as bordas, né, azuladas, significando que eu selecionei esses dois aparelhos e já posso então conectar. Então, a primeira tela que ele vai abrir aqui para você são das opções acústicas, como a gente chamava tradicionalmente, tá? Você vai indicar então qual que é o acoplador que você está usando, como é um RIC, né? Se eu estou utilizando uma oliva ou um molde, e qual é o tipo de acoplador que você está utilizando, tá? No meu exemplo aqui eu estou utilizando um molde sem ventilação. E aplicar melhor ajuste. A gente não tem mais aquelas telas
do First Fit que a gente tinha no Inspire, tá? Agora o que a gente tem são as sessões de programação. Eu já vou explicar o conceito delas daqui a pouco. Bom, gente, então como vocês viram, a primeira coisa que vai abrir é a sessão de preparação e você está no menu de nível de experiência, né? O gerenciador de experiência do paciente. E aqui já para explicar então, a sessão de programação, ela é o que, gente? Ela é um conjunto de menus, então aqui em cima vocês estão vendo, olha, o gerenciador de experiência, os programas ou memórias do aparelho, quais são os controles do usuário e os acessórios, né? Esse conjunto de menus, se vocês bem se lembram, ele já existia no Inspire, ele ficava aqui ao lado, né? E você também consegue abrir esses menus clicando nessas 3 barrinhas, que é o menu escondido. E aí, se você reparar, a ordem, inclusive, que esses menus aparecem, ajuste rápido, fino, cancelador de feedback, é idêntica do Inspire, tá? A sessão de programação, ela nada mais é do que um grupo de poucos menus que você utiliza em momentos específicos da adaptação. Por exemplo, na preparação, você está preparando o aparelho, então você vai indicar qualquer experiência, você vai colocar algum programa ou outro para o paciente, colocar os controles dos botões ou do toque duplo, e talvez você pode também adicionar algum acessório para o paciente caso queira. Aí você tem a outra sessão, que é a sessão de adaptação, que é quando o paciente está na sua frente, né? E aí a primeira coisa que você faz com o aparelho na orelha do paciente é o quê? Cancelador de feedback, né? Você pode fazer algum ajuste rápido se necessário. O gerenciador de som, onde a gente tem acesso aos nossos redutores de ruído e microfones do aparelho. Novamente, o controle do usuário e também mostra para ele quais são os indicadores que ele vai ter no aparelho, de pilha, né? Troca de volume, por aí vai. Tá? E a terceira sessão, gente, já é o acompanhamento, ou seja, é o paciente de retorno. Então a gente vai ver inicialmente o quê? Quais são os dados de uso, né? É o que a gente mais quer saber, quanto que ele está usando, quais são os ambientes que ele frequenta, o volume. E aí a gente vai ter então o ajuste fino para resolução de queixas ou fazer algum ajuste fino mesmo para melhorar a adaptação do nosso paciente mediante queixa. E novamente as 3 telas que já tinha na outra sessão, que é o gerenciador de som, os controles de usuário e os indicadores. Vocês podem ter reparado que tem outros menus que não estão em nenhuma dessas 3 sessões, tá, gente? Como, por exemplo, zumbido, rebaixamento de frequência, e não tem problema. Essas sessões são só para te mostrar o que é mais utilizado em cada momento da adaptação. Mas como vocês viram, você navega por cada uma dessas 3 sessões e também pelos menus que não estão nelas aqui, ó, como, por exemplo, zumbido, mapa de fala, a autoverificação, você consegue vir aqui manualmente e selecionar esses menus, né? Então você não precisa se preocupar com isso. E se você não gostou do conceito de sessão de adaptação, você pode deixar o menu escondido fixo, clicando aqui em cima, ó. Então ele não some mais aqui do seu lado esquerdo, tá bem? Bom, gente, eu vou começar da sessão de preparação então, né? Então é o momento em que você está preparando o aparelho ainda sem o paciente estar ali para a adaptação dele. Então a gente tem um nível de experiência, que algumas pessoas chamam, né, de aclimatização, tá? E aqui, o padrão é o nível 3, que é o experiente, tá? Você pode colocar nível 2, se o paciente ainda não tem muita experiência, ou então novo, se ele, né, é mais novo ainda, se ele nunca teve contato com o aparelho auditivo. Então, o nível 3 significa 100% do ganho prescrito, né, pela regra prescritiva que tiver aqui em cima. O 2, 85%. E o 1, 75% do ganho prescrito, tá? Bom, essas linhas que aparecem aqui nesses gráficos, gente, elas representam o quê? As entradas, né? E esses dados estão mostrando, né, o ganho na orelha, desculpa, a saída na orelha real. A gente tem então as entradas fracas, né, ou seja, sons de baixa intensidade, os sons moderados, que são os verdes, e a resposta para os sons fortes, que são os sons, né, que estão na cor aqui cinza, tá bom? Se você esquecer o que são cada uma dessas coisas, basta você passar o mouse em cima desse arco aqui que ele te mostra a legenda, tá bom? De cada uma dessas entradas distintas aqui. E a linha fina de cada uma dessas cores, ela é o alvo, ou seja, é o calculado pela regra prescritiva. Já a linha grossa é a resposta, em outras palavras, onde a amplificação supostamente está, né? Como vocês podem ver, quando a gente clica no novo, gente, a linha grossa, que é a resposta, ela está abaixo do alvo, né? Por quê?
porque é um paciente novo, então ele precisa se acostumar com o som do aparelho até um dia ele ir chegando aqui, ó, né, no que no que é de fato ideal para essa perda auditiva que foi colocada no audiograma, tá bom? Que representa o nível 3 de experiência. Se você tiver um paciente, então, que é novo, e é um paciente que você talvez não vá ver com certa frequência, e você quer garantir que o ganho vai aumentando aos poucos, você pode clicar aqui em automático, olha. No automático significa que ele vai passar do nível 1 para o nível 2 até chegar no nível 3 num determinado tempo. E que tempo é esse? Você seleciona. Você quer que esse tempo que chegue, né, do 1 ao 3 de experiência seja 2 semanas, 1 mês, enfim, até 6 meses você pode selecionar aqui e isso vai acontecer, tá bem? Então é uma forma automática de você realizar isso. No menu Programas, né, você pode então, uma diferença em relação ao Inspire é que o primeiro programa ele não se chama normal, ele se chama pessoal. Né? E aí você pode então selecionar uma das memórias, né, dos programas padrão aqui, como já era feito antes, tá bem? Nos controles de usuário, como eu estou trabalhando com um aparelho recarregável, ele já vem, sem eu ter mexido em nada, com o toque longo sendo o modo soneca, que é o que era conhecido como desligar. Tá? O modo soneca é o toque, você aperta o toque longo do botão, né, uns 2 segundinhos, e o aparelho ele vai desligar. Você pode, também já vem como padrão o toque curto sendo a troca de programas. Se você quiser, você pode tirar clicando no X e até colocar então outra função aqui, basta clicar e arrastar, tá bem? E vale lembrar que as opções que você tem aqui à esquerda, nem sempre elas podem ir em todas as opções aqui do lado direito. Vamos fazer um exemplo. O alerta de quedas manual. Você clicando e arrastando, você pode perceber que ele só pode ir no toque longo. E com isso eu tiraria, né, a função do modo soneca, tá? Porque é uma função que exige que os dois lados, você pode perceber aqui, olha, ele foi para os dois lados aqui, então, a opção do toque longo manual. Eu não posso colocar o direito uma coisa e o esquerdo na outra, tá bem? Já o Edge Mode, por exemplo, eu posso colocá-lo ou no toque duplo ou no toque curto. E apenas uma ressalva, gente, o Edge Mode só consegue fazer isso porque eu estou trabalhando com um aparelho de nível de tecnologia 24, tá? No caso do nível 20, você não veria essa opção na tela de controles do usuário. Então eu posso soltar ela aqui, né? Edge Mode está aqui no meu toque duplo do lado direito e agora vou pôr no lado esquerdo também. Enfim, é aqui que você coloca os controles de usuário do botão, né, ou do toque duplo do seu paciente. Na tela de acessórios, caso você queira emparelhar um acessório já na primeira sessão, é aqui que você pode fazer. Eu sei que isso não é muito comum, mas tem algo que você pode ajustar para o seu paciente aqui nesta tela, que é o quê? O microfone, o volume do microfone do aparelho enquanto está transmitindo áudio do celular, tá? Ou de um outro acessório, caso você esteja trabalhando com o acessório. Então, o mic reduzido significa o quê? Significa que durante uma transmissão do celular ou de um acessório, o volume do aparelho auditivo vai ficar mais baixo, né? Por quê? Para você priorizar o volume da transmissão, né, do acessório ou do celular. Mas você pode alterar isso de acordo com a necessidade do paciente. Se você deixar mic ligado, os dois volumes, ou seja, volume do aparelho e volume da transmissão, vão estar no mesmo nível. E se você deixar desligado, significa que não vai ter amplificação do aparelho auditivo, ou seja, vai ser só o som da transmissão, tá certo? E aqui, gente, embaixo, esses dois retângulos, né, é a qualidade do som transmitido, seja por mídia, né, ou seja, no celular de uma maneira geral, ou de chamadas telefônicas. E essa diferenciação entre chamadas telefônicas e mídia só vai acontecer se você estiver trabalhando com um iPhone. Se você tiver com um Android, só o que vai importar é essa aqui da esquerda, tá bom? Então, o que quer dizer isso, gente? Seria o que vai substituir o nosso intensificador de transmissão, que era uma característica que a gente tinha lá na linha, até a linha Evolve ou Savant, né? Não existe mais o intensificador de transmissão. Então, quando um áudio começa a tocar, não há uma troca de memória ou de programa. Ele vai equalizar o som, né, como está mostrando aqui, ou então ele vai aumentar só os graves, né, em relação ao que estava na memória atual, no caso, memória normal ou pessoal, né, ou ele vai aumentar os agudos, ou aumentar todo mundo igual, né, o aumento geral.
eu recomendo deixar no equalizado, que já é o padrão, ou seja, você não tem que mexer, tá bem? Então, ok, pessoal, esse é o procedimento realizado antes do paciente chegar. Então, eu vou trocar aqui para a sessão de adaptação, que é quando o paciente está aqui na nossa frente. Só uma curiosidade, se eu saísse da sessão de programação aqui embaixo, ó, sair da sessão, né, ó, se eu saísse e conectasse novamente, automaticamente ele abriria nesta sessão, tá? Então a gente tem, quando o paciente está na nossa frente, a primeira tela de que importa pra gente é o cancelador de feedback, tá? Então, o cancelador de feedback, pessoal, só para lembrar, né, ele serve para reduzir a chance daqueles apitos, né, que aparecem no aparelho quando alguém se aproxima, né? Ou então muitas vezes eles acontecem sem ninguém estar se aproximando dos aparelhos auditivos, né? Lembrando que o cancelamento de feedback ele é uma ferramenta, mas ele não exime o profissional que está adaptando, a fonoaudióloga ou o fonoaudiólogo, de fazer adequadamente a seleção de potência e para você não colocar uma potência acima do que a pessoa precisa. E também a opção de ventilação, né, gente? Porque também não adianta nada a potência estar certa se eu estou com uma ventilação ruim e com isso favorecendo o escape de som, o que vai, na prática, ali favorecer o feedback acústico, tá bem? Então, vamos lá. Como é que a gente inicia, né? Aparelho na orelha do paciente, bem acopladinho, tá bem, gente? Eu vou fazer aqui na minha orelha, vocês não estão vendo, mas eu vou pôr o aparelho na minha orelha. E o paciente tem que estar quieto, o ambiente também tem que estar silencioso, tá? E você vai clicar em iniciar teste. Uma diferença nesse cancelador de feedback é que agora o sinal, o estímulo, né, do cancelador, ele não começa abrupto, né? Ele começa devagarzinho para o paciente não assustar com o estímulo que está saindo ali na orelha dele, tá bom? Então ele começa num volume mais baixo, depois vai aumentando aos poucos. Vou iniciar teste. Muito bem. O feedback foi medido e vocês podem ter percebido que apareceu essa mensagem na tela, né? Esse modelo de ventilação atualizado. Não é sempre que ele vai aparecer. O que é que quer dizer isso? Tá? Isso quer dizer, gente, que durante a medição do feedback, ele percebeu que a opção acústica, né, o acoplador que a gente colocou, a gente informou ali, não parece estar se comportando bem com o que é esperado dele. Ou seja, ele está vazando mais ou menos som do que o que é geralmente esperado para essa opção. Eu coloquei que era um molde, né, sem ventilação, então ele está querendo dizer que não parece que está ou vazando mais som, ou não está saindo tanto som, escapando tanto som quanto esperado. Por isso ele está falando que atualizou o modelo de ventilação. E aí ele está te perguntando o que é que se você deseja combinar a resposta do aparelho com os alvos, baseado no que, gente? No que ele mediu, né? Porque ele mediu ali através do microfone do aparelho o quanto de som de fato está escapando do aparelho. Então, você pode, se for uma adaptação inicial, colocar sim, e com isso ele vai atualizar os alvos. Lembra lá na tela no ajuste rápido e no ajuste fino, que a gente vê os alvos calculados pela regra? Ele atualiza baseado então na medida dele. Se você colocar não, ele vai ignorar e continuar com o alvo que já tinha sido calculado antes de ter sido feita esta medida, tá? E se você não gostou dessa medida, nas próximas você pode então desligar aqui, olha, otimizar modelo acústico, ele nunca mais vai te fazer essas perguntas, tá bom? Na tela de cancelador de feedback, gente, é importante entender o que são essas barras, né? Cada barra representa um canal do aparelho, né, seja do lado direito ou do lado esquerdo, e quando a gente passa o cancelador de feedback, a gente quer barras bem longas assim, né, para baixo, né, gente? O que indica, essas barras representam o máximo ganho estável do aparelho, ou seja, o máximo ganho que foi percebido em cada um dos canais antes de ter uma oscilação muito abrupta na qualidade do sinal. Então, a gente não quer barras pequenininhas. Isso indica mau sinal de vedação, ou então a oliva ou o molde está mal encaixado, permitindo um escape muito maior de som, né, do aparelho. Ou então, se o aparelho está programado absurdamente alto, por isso que a chance por isso que o máximo ganho estável acaba sendo pouco. Bom, então a gente passou pelo cancelador de feedback. Eu estou imaginando aqui que é uma adaptação comum, né? Então, eu não vou, pelo ajuste rápido, fazer nenhum ajuste, porque eu já falei com o meu paciente, né? Já sei
que é um paciente de nível 3, já é um experiente, ou né, um nível 2 ou um nível 1, lá na climatização, na experiência, tá? Então eu não vou, numa adaptação tradicional, claro, né, gente? Não tem como prever, mexer nem no ajuste rápido e nem no gerenciador de som, que tem os nossos redutores de ruído, né? Se tivesse numa adaptação comum, eu já passaria direto aqui nos indicadores, tá? Que é onde tem os barulhinhos que saem do telefone, do aparelho auditivo para o nosso paciente, né? Se clicando em indicadores, você pode selecionar o idioma, são vários idiomas sendo masculino ou feminino, tá? E aí os principais que eu vou passar com vocês aqui, que eu indico fortemente que vocês mostrem para o paciente. Bateria fraca, então avisa para ele, olha, esse é um aparelho recarregável, né? Então você vai pôr para carregar toda noite antes de dormir, tá bom? E pegar de manhã, mas se em alguma situação, né, você estiver usando o aparelho e ele estiver acabando a pilha, você vai escutar esse barulhinho aqui. E aí ao clicar no desenho do aparelho, o som vai sair no aparelho auditivo, tá? E, muito importante, tendo acompanhante, e a gente recomenda que tenha, você clica no desenho da tela. Por quê, gente? Vai sair através do alto-falante do seu computador. E o acompanhante vai ter acesso, então é importante que ele saiba o que são esses apitos, esses indicadores que estão saindo do aparelho auditivo do paciente. Pilha. Tá? Esses dois tons que aparecem, porque eu cliquei aqui em tom de alerta antes da fala, né? Mas se você não quiser, eu recomendo que deixem ele ligado, né? Para ter esses dois apitinhos antes de começar a falar. E se você não quiser que fale pilha, se você acha que o seu paciente pode se confundir, você pode trocar aqui para a série de tom. Né? Ou então, se você quer deixar com o indicador de voz, que é o que já vem, mas o seu paciente está achando baixinho, você pode ir aumentando aqui, ó, até chegar num volume em que ele entenda claramente que está falando a palavra pilha e não outra palavra. Além do indicador de bateria, né, bateria fraca, né, ou pilha, também é importante que a gente mostre para ele qual é o indicador de programa ali, né? Qual é o programa que ele está. Então o programa, o primeiro, que era a antiga memória normal, ele é chamado de pessoal e o indicador dele não fala a palavra pessoal, ele fala padrão. Padrão. Se isso for difícil de entender, por ser um sotaque do português de Portugal, você pode voltar, inclusive, pro que era o que a gente já tinha lá para os pacientes da linha Evolve, que é falar normal. Normal. Tá bom? E aí, com isso, quem fez uma troca de tecnologia, por exemplo, não vai sofrer né, com essa diferença, porque vai falar a mesma coisa que já falava no aparelho Evolve ou Savant dele, tá? Então, além da indicação aqui do indicador de bateria e de programa, também é importante falar para ele dos indicadores de volume. E uma alteração do que a gente tinha lá na linha Evolve é que agora ele fala também, né? Ele fala qual que é o volume, ao invés de simplesmente dar os apitinhos. Então, se você aumentar, ele vai mostrar mais alto ou mais baixo. Mais alto, mais baixo. Né? Volume padrão, volume máximo ou volume mínimo quando ele chegar no mais baixo que dá para pôr. Tá bem? Então é isso. Já passei pelo gerenciador de experiência, já rodamos o cancelador de feedback, já mostramos os indicadores para o nosso paciente estar ciente desses apitos e avisos que o aparelho vai dar de vez em quando. O que é que a gente faz, gente? E eu recomendo fortemente, autoverificação, não só na primeira consulta, mas nos retornos também. Então, não tem nenhuma das sessões aqui de cima, então eu vou clicar aqui no menu escondido e vou buscar autoverificação. Bom, como está escrito aqui, pessoal, posicione os aparelhos em uma superfície reta, com o receptor para cima. Eu sei que o aparelho estava na orelha do paciente, mas então a gente põe ele sobre uma mesa, tá? E inicia o teste. A gente quer que esteja tudo verdinho, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O que quer dizer isso? Que o receptor, microfones e o circuito desses aparelhos estão funcionando adequadamente. Perfeito. Eu vou simular aqui, gente, uma situação que, por exemplo, o receptor do aparelho direito está com defeito. Com defeito não, né? Ele está obstruído por cera, vai. Ou você não conseguiu ver, ou
você, né, simplesmente não quer fazer o teste, porque é importante. Então eu vou pôr o dedo na saída do receptor e vou rodar novamente, só para vocês verem. Como vocês perceberam, o receptor falhou e o microfone deu um sinal de alerta, né? Ele sempre que dá um problema no receptor, geralmente, na verdade, sempre não, geralmente ele mostra um problema no microfone, um alerta no microfone. Isso pode ser porque se a saída de som não está funcionando, pode ser porque a saída de som está de fato com problema, ou a entrada do som não está funcionando. Por isso que ele sempre vai dar um alerta para o microfone, que é a nossa entrada de som do aparelho auditivo, né? Então vamos lá, você foi lá, trocou o filtro de cera, né, o nosso Hear Clear, e aí vai rodar o teste novamente, é para passar. Beleza, maravilha, todo mundo passou. A gente pode ir para a última etapa da nossa adaptação, né, inicial do nosso paciente com o Genesis aí, ou NXG. Que é o que, gente? Verificar conforto, tá? Vou clicar aqui no menu lateral, menu escondido, e vou buscar verificar conforto. Antes de qualquer coisa, vou relembrar que no audiograma aqui em cima, olha, né, é muito importante vocês medirem a UCL, gente, o limiar de desconforto, tá? Então, você tem que ter colocado para que o paciente... e ela é medida em cabine, assim como você mediu os limiares audiométricos, tá, gente? Para a gente considerar as mesmas condições de teste dos limiares e também dos limiares de audibilidade, desculpa, com os de desconforto, tá? Mas, independente de você ter colocado ou não, essa tela de verificar conforto é um menu muito interessante para você colocar aí à disposição do seu paciente. O que é que você vai medir aqui, gente? Duas coisas. Se ele está escutando, né, os sons fraquinhos, né, se eles estão audíveis, e se os sons fortes não estão desconfortáveis. Então, o que é que vai acontecer? Aqui você tem, né, a curva de sons fracos, né, a resposta de sons fracos, e aqui a resposta de sons fortes, tá? Aqui você pode ver que a primeira, à esquerda, já está clicada, né? Ela está azulzinha, né? Então você pode clicar em qualquer uma, na verdade. Mas sempre já vai começar dessa. E aí você vai passar dessa bolinha, né? Que é o que 200 Hz, até chegar na última, né? Quando ela vai começar essa varredura, né, de tons. Quando você clicar aqui nessa seta, olha, na seta que está apontando para a direita. Isso significa que ela vai da esquerda para a direita. E o que vai acontecer, gente? O paciente vai escutar tons puros, tá? Igual a gente faz lá na áudio tonal. Então, eu vou clicar aqui, e aí a bolinha verde indica que é o tom que está saindo ali no aparelho auditivo, tá? Eu posso parar, tá? Qualquer momento. A seta para a esquerda indica que ele vai da direita para a esquerda. Você só inverteu o lado, tá? Bom, e aqui eu consigo controlar a velocidade que esses tons vão acontecendo, né? Então, por exemplo, a velocidade rápida, né? Ele vai super rapidinho de um lado para o outro, né? Ó. Então, como que você vai... E aí, acho que a parte mais importante, como é que você orienta o paciente, gente? Você vai falar para ele, se ele conseguir estiver olhando para a tela nessa hora, melhor ainda. Você vai falar, fulano, você vai escutar uma série de barulhinhos, né? Uma série de apitos. Eles vão ser baixos, tá? Eles vão ser baixos. Ele tem que estar ciente de que vai ser baixinho. Só que também tem que ser audível. Se ele viu que piscou na tela e ele não ouviu, né? Ou seja, não está audível, você precisa aumentar. Então, vou usar um exemplo aqui, tá? Então, vou começar aqui, ó, da esquerda para a direita. Nossa, não ouvi. Peraí. Opa. Qual? Esse daqui, ó. Aí você pode clicar 2 vezes para confirmar. Esse aqui o senhor não está escutando, ó. Que aí vai sair novamente. Ele fala, não. Então você pode aumentar, gente. Clica segurado e joga um pouco para cima. Tá? Joga um pouco para cima. Aí você pode clicar novamente 2 vezes e perguntar, agora, tá audível pelo menos? O senhor tá escutando pelo menos? Ah, agora tô. Beleza, resolvemos, né? Isso, claro, né, gente? Eu fiz com um exemplo só, mas se acontecer em outros, vocês também fazem. E talvez o mais importante é o de verificar o desconforto, né? Que é aqui em cima. Mesmo esquema, né? Começa ali da esquerda, só que agora a orientação que você vai dar para o paciente é a seguinte. A série de apitos que o senhor vai escutar, ela vai ser alta mesmo, tá? Só não pode ser desconfortável. Se o senhor se sentir, ou a senhora se sentir desconfortável com esse barulhinho,
com algum desses barulhos, o senhor me interrompe, a senhora me interrompe, e aí a gente vai abaixar um pouquinho para que não fique muito forte, tá? Então vamos lá, vamos usar um exemplo novamente, pessoal. Agora, ó. Foi muito forte, foi muito forte, tá? Então, esse daqui foi um sinal muito forte. O que a gente vai fazer? Abaixar um pouquinho. Então, clica, abaixa, né? Arrasta para baixo um pouquinho e roda ele novamente. Você pode ou começar dele, ou começar, sei lá, de um anterior, né? Pô, então agora tá todo mundo bem? Esses barulhos estavam altos, mas sem estarem te incomodando? Perfeito, acabou aqui o nosso procedimento de verificar o conforto dos sons para o nosso paciente. Tá, gente? Essa é uma ferramenta muito útil, já existe desde o Inspire, ou seja, se você ainda programa aparelhos Evolve ou Savant, é legal porque você consegue utilizar ela, tá bom? E a gente altamente recomenda que você faça isso. Pessoal, acabou a nossa adaptação inicial. Eu sei que ela foi um pouco mais demorada em termos do que se faz no software, porque eu fui explicando passo a passo do que a gente faz, né? Então a gente preparou o aparelho, ou seja, colocou o nível de experiência, depois com o paciente a gente rodou o cancelador de feedback, apresentamos os indicadores e todos os indicadores, Felipe? Não, mas quais são os essenciais? De bateria, né, pilha fraca, quais são os programas que você talvez tenha colocado no aparelho dele e os de volume. Rodamos a autoverificação e verificamos o conforto de sons fortes e também a audibilidade dos sons fracos. Acabou, mas eu recomendo, gente, que vocês também façam um passo último aqui, né? A gente vai sair da sessão, ó, vou sair e salvar, ó. Isso aqui vai fazer com que você salve a sessão no banco de dados, porque tudo que você faz no aparelho auditivo, na hora que você faz no software, já vai automaticamente e fica salvo, claro, no próprio aparelho. Se você quiser colocar alguma observaçãozinha, o paciente achou perfeito, o paciente gostou muito, ou ainda não está feliz, sei lá, você pode colocar. Não precisa colocar data e hora, porque isso já fica salvo nas sessões, gente. Então, vamos lá, vou salvar e eu vou voltar para a nossa tela de conexão. O último passo que eu recomendo fortemente que vocês façam, gente, é gerar o código de programação remota. Mas eu não uso programação remota. Não tem problema, gente. Se um dia você for usar, para cada paciente você precisa gerar um código de programação remota, tá? Então isso tem que estar claro. Se você for precisar usar e o paciente nunca utilizou com você, você vai ter que gerar o código, enviar para ele vai ter que pôr no aplicativo para criar o vínculo entre profissional e paciente. Essa etapa, apesar de simples, para muitos pacientes pode ser meio difícil. Então eu recomendo vocês já fazerem isso ali na sala, né, junto com ele ali, você já pega o celular dele, já faz automaticamente, para que no futuro, caso você necessite utilizar a programação remota, basta você entrar na sessão que ele vai receber uma notificação e ele só clica na notificação e já abre a chamada. É bem mais simples, tá bom? Então vou mostrar esse passo aqui para vocês se te interessarem e aí acaba a nossa programação. Então nós vamos gerar esse código como? A gente saiu aqui da tela de programação, né, da seção de programação, a gente consegue visualizar os aparelhos aqui. O que a gente vai fazer é colocar o telefone do paciente aqui embaixo, ó. E dar um OK. Esse é o código, tá bem, gente? Mas esse código ele também já foi enviado para o celular do paciente, tá? Então, nesse momento, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o procedimento, né, de linkar o paciente a essa conta, a esse profissional, através do aplicativo MyStarkey, tá bom? Bom, gente, então como eu simulei um aparelho novo, né, eu vou fazer então a mesma coisa com o recebimento aqui do código, né. Coloquei os aparelhos então no carregador para fazer o procedimento de emparelhamento com o iPhone, né, então vamos lá, nos ajustes, acessibilidade, ó, já recebemos a notificação com o código do Telehear ali em cima. Dispositivos auditivos, aí tira do carregador, né. Tá aparecendo então os dois aparelhos, ó, D mais E. Vamos fazer o emparelhamento. E ok, já está tudo perfeitinho, né? Então eu vou descer aqui a notificação da mensagem, olha.
seu profissional do Telehear deseja configurar a ajuda remota, né? Então, clique no link abaixo e aí na hora que você clica, gente, ele já abre na tela de adicionar o código. Você só tem que clicar em aceitar, tá? Que já está tudo feito, a clínica já está cadastrada ali. E agora, como vocês podem estar vendo ali na tela do software, pronto, está aqui, né? Então, iniciar sessão, né? E por aí vai. Quando você clicar em iniciar sessão, ele já vai te perguntar, porque ele já vai começar a sessão ao vivo. Então, você já está pronto para realizar o atendimento remoto quando você sentir necessário, tá bom? Bom, pessoal, então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Era uma programação inicial de um aparelho Genesis aí, passando pelas principais telas que você não pode perder. Eu espero que tenha ajudado e até a próxima.